Olá, tudo bem com vocês? Gostaria de estar falando hoje de mais uma manobra feita para tentar tirar o Lula da cadeia. Então hoje, durante o dia, nós recebemos a notícia de que o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Marco Aurélio de Mello, deferiu o pedido do PCdoB no último dia de trabalho, na véspera do recesso. Ele deferiu um pedido e nesse pedido ele diz que todos os que não foram julgados com trânsito em julgado devem esperar em liberdade. Ou seja, todas as pessoas que foram julgadas em primeira e segunda instância, mas que não tenham transitado em julgado ainda seu julgamento, eles têm o direito de ser colocados em liberdade, de responder o processo inteirinho em liberdade. Quem seriam os beneficiados? Todos esses que eu falei, salvo os que se enquadrarem no artigo 312 do Código de Processo Penal, que lá diz os casos que o réu, o preso, coloca em risco a segurança pública, coloca em risco a aplicação da justiça, vai tentar fugir, comoção social. Então, nesses casos, é para responder preso. Nos demais, é para responder em liberdade. Ora, essa decisão foi regra geral, mas a gente sabe que a ideia era soltar o Lula. Por que na véspera do recesso vai vir com uma decisão dessa monocrática? Monocrática. Vocês entendam o caso. O Supremo Tribunal Federal, em 2016, entendeu que o condenado em segunda instância já pode começar a cumprir a pena. E por que isso? Porque a partir da segunda instância não se discute mais o mérito, ou seja, se a pessoa é inocente ou culpada não se discute mais, se discute na primeira instância e na segunda. Nos tribunais superiores você não discute mais o mérito, se a pessoa é culpada ou não, você discute só questões jurídicas, se houve uma nulidade, se houve alguma coisa, mas o fato, o mérito você não analisa mais. Então, pelo fato de não analisar mais, o Supremo entendeu que poderia já cumprir a pena, ou seja, você já foi declarado culpado. Daqui para frente é só nulidade e coisas acessórias, só coisas acessórias, mas o mérito não vai discutir mais. Então, em 2018, o Lula foi preso. E aí começou a pressão. Aí começou a pressão para quê? Para o Supremo mudar esse entendimento para poder soltar o Lula. Então, hoje, graças a Deus, no final da tarde, a Procuradora-Geral entrou com recurso e o Dias Toffoli, o presidente do Supremo, decidiu em revogar essa decisão equivocada, esdrúxula, fora do tempo, sem razão nenhuma, do ministro Marco Aurélio, que faz 28 anos que o ministro Marco Aurélio é ministro do Supremo Tribunal Federal. O que a gente percebe? A gente percebe que houve uma manobra jurídica. Porque assim que o Marco Aurélio deu a decisão, os advogados do Lula, depois de 48 minutos, tá aqui, 48 minutos depois já estava lá pedindo na vara de execução para que seja solto o Lula. Mais uma manobra. Por que eu digo mais uma manobra? Vocês estão lembrados daquela do TRF4? Onde o Moro tinha saído de férias, o presidente do TRF4 tinha saído de férias, entrou de plantão um juiz lá, eles entraram com um pedido, o juiz deu a liberdade, monocraticamente também. E aí teve que o Moro voltar, entrar pelo meio, o presidente, o delegado não quis soltar, virou aquele rolo. Manobra jurídica. Outra coisa, eles entraram com um habeas corpus coletivo, uma redação padronizada. Eles entraram com 260 habeas corpus no STJ, só trocava o nome da pessoa, mas no histórico era tudo igual. Para pressionar o STJ para soltar o Lula. No Supremo tem mais de 100 habeas corpus. Você pode ver que toda hora está julgando o negócio de Lula. Parece que o Supremo não faz outra coisa a não ser ficar julgando Lula, 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 Lula. Qual é a saída disso? Qual a alternativa disso? O que eu vejo? O que eu vejo hoje é que aquela ideia de Montesquieu da tripartição dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, o executivo e o legislativo estão submissos ao judiciário. O judiciário está com todo o poder. E Rui Barbosa já dizia que a pior ditadura é a ditadura do judiciário. Então hoje está mais ou menos assim. O Congresso edita uma lei, o Supremo suspende a eficácia alegando inconstitucionalidade. Então todo aquele processo legislativo em Comissão de Constituição e Justiça,
votação e vota de novo, não vale nada. Aí 11 ministros que não são eleitos, não são nada, vai lá e suspende a eficácia de uma lei. Às vezes é uma lei importante. Uma lei importante, como o novo Código Florestal, que ficou lá suspenso vários anos lá sem poder aplicar. O ativismo judicial. Querem libertar o aborto, pelo Supremo quer libertar o aborto, o Supremo quer liberar o aborto, o Supremo quer liberar o uso de maconha, sendo que isso é coisa para ser feito mediante lei. É o Congresso que tem que analisar isso daí. Então nós precisamos de uma alteração na Constituição limitando os poderes, para que seja adequado. Eu entendo que ministro supremo tem que ter mandato, ele não pode ser cargo vitalício, entrou lá, não sai mais. Não, tem que ter um mandato para poder arejar, porque o Marco Aurélio, como eu disse, faz 28 anos que está lá. 28 anos dando o quê? Desgosto para a população. Julgando dessas maneiras intempestivas, uma coisa muito... Isso que aconteceu hoje, só depõe contra o Supremo Tribunal. Um juiz dá uma decisão, o outro tem que caçar para não criar transtorno. Faltou responsabilidade nessa decisão. Faltou muita responsabilidade nessa decisão. Graças a Deus, no final deu tudo certo e o Lula está preso, continuar preso, mas a manobra continua. Então eu fico muito triste da gente ter uma Suprema Corte que está demonstrando que não representa a população brasileira. Eles têm que nos representar, sim. Muito obrigado. Se gostou, se inscreva no canal aí, tá, gente? Um abraço.